Amém, amém. Meus irmãos, é muito bom vê-los aqui e estarmos juntos para abrir a palavra de Deus, cantar canções de louvor àquele que nos criou e que nos quer ver felizes. Bom, a razão é simples, é porque eu sou pai, eu tenho filhos. E a minha vontade para a vida dos meus filhos é que eles sejam felizes. E se eu, sendo um pai falho, desejo o melhor para os meus filhos, quanto mais Deus, sendo pai amoroso e perfeito, não desejará para todos nós que sejamos plenamente felizes. E o Evangelho é um caminho para a felicidade, para a paz interior, para a harmonia com o Criador e para a harmonia para com todas as pessoas. Não há grandes elaborações no Evangelho, nem conceitos difíceis. Pelo contrário, o Evangelho é cheio de metáforas simplíssimas, tais como: aprendam a lição das aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai as sustenta e assim sustenta a mim e a você também. Ou como a lição do grão de mostarda, que sendo tão pequeno, é capaz de produzir uma árvore onde as aves dos céus constroem seus ninhos. Algo pequeno pode começar em nós e se desenvolver a ponto de servir de abrigo para outros. São todas essas histórias do Evangelho que nos levam e nos ensinam a amar, a perdoar, a ter paciência no meio das adversidades. Hoje, Dário, eu falei pela manhã sobre o dom e o fruto do Espírito da paciência. Paciência é a capacidade de esperar em paz. Não tem paciência qualquer um que espera. Paciência tem aqueles que esperam em paz, com o coração tranquilo e confiante na provisão de Deus e na bondade de Deus para conosco. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 13, texto desta série de mensagens sobre discípulos do lavador de pés. Página 1084, nessas Bíblias que ficam aqui em Labri. João, capítulo 13, página 1084. Queria convidar vocês a que leiamos esse texto de pé, em reverência à voz de Cristo que neste texto se escuta. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar,
senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que, com compaixão e misericórdia, abra dos céus em nossa direção a luz, sua voz. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, Senhor, tão rica, tão cheia de graça, tão cheia de direção, tão cheia de revelação para todos nós. E aqui, Senhor, estamos com perguntas mil em nossas almas, com angústias e opressões que nos assolam, e em Ti buscamos refúgio, abrigo, descanso. Que Tu nos tomes pela mão, Senhor, e nos leve até as águas de descanso, até os pastos verdejantes. Que Tu, Senhor, Te faças presente em nossas vidas quando estivermos singrando os vales da sombra da morte, quando estivermos percorrendo os lugares sombrios e tenebrosos de adversidade, de dificuldade e, por que não, de solidão. Que sejas Tu mesmo, Senhor, a presença a aplacar a solidão e a nos convencer de que a Tua mão nos sustentará e Tu proverás a Teu tempo tudo quanto nos é necessário. Que isso aquiete e descanse, que isso sirva para nós como um expectorante, que isso sirva para nós como um bálsamo que abre a respiração, que desoprime o peito, que libera a mente das congestões da angústia. É o que Te rogamos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podem se assentar, meus irmãos. Há algumas coisas na cultura humana que me parecem profundamente irônicas. Por exemplo, nós somos chamados, a nossa espécie é chamada pelos cientistas de Homo sapiens. A expressão Homo sapiens significa aqueles que sabem, aqueles que conhecem, aqueles que pensam, que raciocinam, que são capazes de elaborações que apreendem as realidades que estão para fora. Mas eu acho isso irônico porque o número de coisas que sabemos é infinitamente menor do que o número de coisas que ignoramos. Na verdade, nós deveríamos ser chamados de homo ignorantes, ou seja, os seres que não sabem, os seres que não conhecem. Porque vocês já pensaram no número imenso de coisas que ignoramos? Não sabemos se existe vida fora da Terra, não sabemos as espécies que existem no planeta
Por exemplo, o tempo todo nas florestas e em águas profundas, novas espécies são conhecidas, muito embora a civilização humana já esteja aqui há milênios, nós nem conhecemos tudo, nem conhecemos todas as plantas, todos os animais, não conhecemos aquilo que está dentro de nós. Porque é verdade ou não é verdade que, vez por outra, a gente não sabe o porquê de nossas próprias ações. A gente não consegue articular uma justificativa para as nossas próprias condutas. Sim, queridos, nós somos esses seres que ignoram, que desconhecem. E é por isso que eu quero lhes chamar a atenção para esta pergunta feita por Jesus, pergunta de natureza retórica, e que aparece aqui no versículo 12, quando Jesus, depois de ter lavado os pés aos discípulos, toma de volta as vestes de que se despira, seu manto, sua capa, se assenta ali à mesa, olha para os discípulos e faz esta pergunta, Patrícia: compreendeis o que eu vos fiz? Essa é a pergunta que Jesus faz. Compreendeis o que eu vos fiz? Ele havia lavado os pés dos discípulos um por um. Ele havia travado aquela conversa com Pedro, que inicialmente se negara a permitir que ele lavasse os pés, e então, depois de argumentar, Jesus então lava os pés dos discípulos. Lava os pés de todos eles. Depois se volta para eles e pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Era uma pergunta retórica, porque, obviamente, Jesus sabia que eles não tinham compreendido nada. Tanto sabia que eles não tinham compreendido, que imediatamente passa a explicar o significado das ações que tomara. A pergunta que eu queria propor a todos nós é esta: compreendeis o que Deus vos fez? Você compreende o agir de Deus na sua vida? Ou você tem vivido assim, sem qualquer discernimento acerca do mover de Deus, da presença soberana de Deus, construindo, moldando, lapidando a tua caminhada e a tua existência? Deus tem essa mesma inquietação: compreendeis o que eu vos fiz? Ou o que se instalou dentro de você é uma revolta, uma indignação contra Deus? Ou você tem vivido sem perceber qualquer ação de Deus? Outro dia eu estava conversando com um irmão querido que chegou para mim e disse para mim: Martorelli, eu perdi a alegria de viver. Eu não encontro graça em nada, Martorelli. E faço, existo, mas eu não consigo encontrar uma coisa que me encante, que me emocione. Aí eu disse para ele: sabe o que acontece, meu irmão? É assim. Eu e você temos que discernir qual é a nossa missão no mundo. Qual é o nosso desafio nessa existência. Eu, por exemplo, descobri que a minha missão no mundo é ser um professor, ser um mestre, ensinar às pessoas o amor de Deus por elas. E que esse amor as conduzirá a superar os obstáculos que a vida constrói, porque a vontade de Deus é que sejamos felizes. Esta é a mensagem que Deus me deu, que Ele é bondoso e amoroso e deseja que as pessoas caminhem com uma confiança absoluta nele, a ponto de superar todos os obstáculos que se construírem para a realização de sua plena e total felicidade. Ora, como eu tenho essa missão, como eu tenho esse objetivo de vida, eu enfrento todos os dias as aventuras da realização dessa missão. Cada dia é aquela emoção, a trilha sonora do Indiana Jones.
Então é todo dia vivendo essa emoção de como é que se realizará no dia de hoje esse grande desafio que é a missão da minha vida. E eu encontro alegria e contentamento em cada oportunidade que eu tenho de anunciar o amor de Deus, de anunciar a graça de Deus e a vontade dele de que sejamos felizes. E eu encontro as dores e as dificuldades quando eu me afasto desse propósito. Tudo quanto na minha vida me distancia dessa missão me entristece. Mas eu encaro a vida como essa imensa e variegada aventura de existir para realizar a minha missão. Quando não é assim, quando você não sabe qual é a sua missão, você se transforma num virador de páginas de agenda. Você sabe como é que é o cara que é virador de página, a agenda está aberta lá, e aí ele diz, dia 18, dia 19, dia 20. Aí é assim, aí não pode ter graça, porque você apenas vive, você apenas existe, você apenas caminha no tempo e no espaço, mas nada disso tem a ver com a tua missão essencial. E aí você faz as coisas que não te dão alegria, que não te realizam, porque você não descobriu e nem se comprometeu com essa grande missão. A pergunta de Jesus aos seus discípulos é: compreendeis o que eu vos fiz? E a pergunta de Deus a mim e a você na noite de hoje é: compreendeis o que eu vos fiz? Você compreende o que Deus tem feito na tua vida? Você compreende qual o propósito de Deus na tua vida? Qual é o propósito de Deus com as coisas que Ele permitiu que acontecessem na tua vida? Você compreende o amor e a vontade e o poder de Deus na tua vida? E a resposta deve ser sim ou não. Frequentemente a resposta é não, não estou entendendo é nada, Martorelli. Estou voando. Eu estou noutra, não consigo entender, juntar A com B, não consigo. E por que os discípulos não compreendiam o que Jesus havia feito? Em primeiro lugar, porque nós só compreendemos aquilo que se identifica com os esquemas e modelos pré-estabelecidos por nós mesmos. O que a gente chama de compreensão é um movimento de adequação de condutas e de comportamentos e modelos pré-fixados por nós. E aí a gente compreende quando algo acontece que realiza aquilo que esperávamos que acontecesse. Como Jesus lavar os pés dos apóstolos não era esperado por eles, essa conduta não está no script, então eles não compreendem. A gente só compreende o que a gente espera e torce que aconteça. Quando nos acontece aquilo com que não contávamos, aquilo que não esperávamos, aquilo que é uma surpresa, que desconcerta a gente, então a gente não entende. Mas, meus irmãos, quem disse que os modelos que você prefixou na sua cabeça são os certos? São os corretos? Quem disse que Deus não é livre para nos mover e mover a nossa vida de modo tal que nos surpreenda a cada dia? Nós temos que seguir com nossas velas alçadas para sermos impulsionados por elas adiante. Não temos que controlar os ventos. A nós não nos cumpre controlar os ventos, mas controlar as velas, para que os ventos de Deus, venham eles em que direção vierem, nos impulsionem adiante. Mas a gente fica naquela, mas por que não é assim? Mas não entende, a gente começa a questionar e a angústia começa a se instalar dentro de nós, porque nós achamos que deveria ser assim e não é. É mais ou menos o que acontece comigo quando eu fico assim de frente para o espelho e digo, mas não devia ser assim. Não devia ser assim. Porque eu aprendi um modelo estético de beleza e acabo tentando me enquadrar e me adequar àquele modelo que eu aprendi. Quando, na verdade, o que a gente deve buscar é saúde. Pessoa bonita, pessoa saudável. Não é um indivíduo magro e bronzeado. É um ser saudável.
Essa deve ser a nossa busca. Mas em segundo lugar, Jesus pergunta aos discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? E a resposta é obviamente não, eles não compreendiam, porque os discípulos, como nós, estavam atentos ao acontecimento e não ao significado. Eles viram Jesus tirando o manto, viram Jesus cingindo-se com a toalha, viram Jesus pegar a bacia, deitar água na bacia, viram Jesus lavando os seus pés. Isso é o acontecimento. Quando Jesus pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Ele não se reporta aos acontecimentos. A pergunta de Jesus tem a ver com os significados do acontecimento. Eles não compreendem o que Deus lhes fez, porque eles estão presos aos acontecimentos e não aos significados. A pergunta de Jesus é: vocês compreenderam? E o que eles deveriam ter compreendido é que se aquele que é maior serve a todos, nós que somos menores devemos servir também. E a pergunta que Deus faz a você é: você compreendeu o significado do que aconteceu com você? Ou você está somente limitado aos acontecimentos? Você está chorando porque perdeu uma pessoa, você está sofrendo porque aquela oportunidade que você confiava que estava certa para você virou porta fechada na tua cara, e você fica apenas no limite dos acontecimentos, mas não alcança a dimensão dos significados dos acontecimentos. Não há uma curiosidade espiritual dentro de você para saber o que significa o não que eu recebi, o que significa a perda que eu tive, que revelações os acontecimentos trazem. Mas nós, como péssimos alunos da vida, vivemos de sofrimento, de encontro e desencontro, de cabeçada e cabeçada, sem jamais nos perguntarmos acerca do significado dessas coisas, do significado mais profundo, porque havia um plano de Deus, e a vontade de Cristo não era fazer asepsia dos pés dos apóstolos. Aquilo foi o acontecimento, mas não foi o significado. Há uma mensagem que Deus queria que você escutasse, na enfermidade que a gente sofre. Eu me lembro que eu tinha, há alguns anos atrás, no meu coração, um senso profundo de autossuficiência. Você sabe esse senso de autossuficiência em que eu dizia: bom, eu não preciso de ninguém do meu lado, eu me basto, eu dou conta de mim mesmo, não tem problema, Tiago, eu vou cuidar dele, e daqui a pouco Tiago é um homem, vai embora, e aí então aí é que eu não vou precisar de ninguém mesmo. Eu já amava a Karina me amava, mas eu não queria namorar, me envolver, porque na minha cabeça a frase era: eu não preciso de ninguém. Não, que nada, um relacionamento, prestações de conta, explicações, não. E Karina foi paciente comigo, porque eu tinha um profundo senso de autossuficiência, até que eu tive dengue. Mas não foi uma dengue qualquer não, viu? Eu tive uma dengue. Eu tive uma dengue com a qual eu fiquei hospitalizado vários dias. Bom, quando eu cheguei, o médico que me examinou disse: pode ser dengue, mas está com mais cara de leucemia. Alguns de vocês acompanharam de perto esse momento da minha vida. O médico disse: olha, pela cara isso aí é leucemia, mas a gente não sabe ainda o que é que pode ser. Era dengue, eu descobri, mas eu
eu fiquei tão debilitado naquele momento que ficou claro para mim que eu não era suficiente. Não era só a enfermidade, era a vontade de ser cuidado. Era a vontade de não estar só, era a vontade de ter perto de mim uma voz e um olhar que fosse para mim e comigo. Foi naquele contexto que eu pedi para namorar com Karina pela última vez. Eu tinha pedido para namorar com ela e tinha acabado umas milhares de vezes, porque toda vez uma voz vinha: você não precisa disso, você não precisa de ninguém, acaba com isso. Foi ali que eu vi que eu não me basto. Aquela experiência da dengue foi um acontecimento. Não me bastar foi o seu significado. Saber encontrar o significado nos acontecimentos é responder a Jesus esta pergunta: compreendes o que eu vos fiz? Compreendes o que eu vos fiz? Você entendeu o que está acontecendo na tua vida? Ou será que eu tenho que fazer sinal de fumaça? Ou será que você não percebe as coisas óbvias? Compreendes o que eu vos fiz? Porque havia um significado nos acontecimentos. Em terceiro e último lugar, por que é tão difícil a gente compreender o que Deus está fazendo na nossa vida? É porque nós temos muita dificuldade em assumir um papel passivo na história. Quando Jesus pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Ele está se colocando como agente ativo e a nós na condição de sujeitos passivos dos agires dele em nossas vidas. E a gente não se sente confortável. Eugênio, a gente não se sente confortável em ser um sujeito passivo das ações de Deus. Sabe que é exatamente por isso, Eugênio, que quando uma coisa muito ruim acontece na nossa vida, sabe qual é a primeira pergunta que a gente faz? O que foi que eu fiz para isso me acontecer? É ou não é? A gente faz logo: o que foi que eu fiz? Ora, sabe por que a gente pergunta o que foi que eu fiz? É porque na mentalidade da gente, tudo quanto acontece na nossa vida é o resultado de nossas condutas, porque nós sempre nos vemos como sujeitos ativos da nossa vida. E a gente não reconhece que há um monte de coisa, Marcão, que é obra de Deus. Que é obra de Deus. Não tem nada a ver com tuas condutas, não tem nada a ver com tuas escolhas, não tem nada a ver com tuas atitudes. Tem a ver com Deus querendo moldar a minha vida, moldar a tua vida. Como o oleiro que define a altura, a largura, a profundidade, a cara do vaso. Não tem a ver com o que foi que eu fiz. Tem a ver com compreendeis o que eu vos fiz. Essa é a pergunta de Jesus. Compreendeis que eu sou um sujeito ativo, que toma as decisões, que toma as atitudes, e a você cumpre compreender e aceitar aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Mas a gente não consegue se imaginar assim, e nem consegue se submeter a isso. A gente é homo sapiens, né, que tem saber as coisas, identificar as razões, e aí a gente aceita essas explicações minimalistas da causa e efeito. Isso aconteceu, qual foi a causa? A causa foi alguma coisa que eu fiz, porque tudo que acontece na minha vida tem a ver com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer. A verdade é outra. Tudo quanto acontece na nossa vida é o resultado do que Deus faz ou deixa de fazer em nossas vidas. E eu preciso aprender a dar glórias e graças ao nome dele. E aprender a seguir o meu caminho sob a luz do Espírito Santo de Deus, que me mostra onde pôr os pés, dia após dia.
com humildade, com quietude no meu coração. E ele perguntando: compreendeis o que eu vos fiz? E eu dizendo: Senhor, não compreendo, mas aceito. Não compreendo, mas creio no teu amor. Eu posso não saber o porquê de todas as coisas que Deus fez na minha vida. Mas o que eu sei é que isso faz parte de um plano para construir e realizar o meu bem. E sabe por que eu sei disso? Porque sei que Deus é bom. Então eu não tenho que saber todas as coisas, eu tenho que crer. Crer em quê, Rubens? Crer na bondade de Deus. Crer na fidelidade de Deus. Crer na provisão de Deus. E crer que Ele está no controle. Ah, Sérgio, hoje à noite você pode dormir mais tranquilo, sabe, Sérgio? Porque você não está no controle da tua vida. Porque Deus é quem está no controle da minha vida, da sua vida. Porque como dá para aquietar o sono? Eu pergunto. Se eu supor que eu estou nas rédeas da minha vida. Eu que não vejo, que não sei, que ignoro. Eu que sou fraco, que sou insensível a tanto que acontece ao meu redor. Não. Hoje à noite eu vou dormir em paz. Porque eu sei que o meu Deus, que é bom, que é fiel e amoroso, está no controle de tudo na minha vida. E a mim só basta e resta crer e confiar nele e obedecer à sua voz. Obedecer à sua voz. Domingo passado, eu vim para cá com uma mensagem para pregar e, como aconteceu hoje, eu vejo que muitas pessoas tomam nota. Bom, o esboço da mensagem de hoje está todo anotado aqui no caderninho. Se você quiser pegar fila, pega depois. Mas então eu preparo a minha mensagem com todas as anotações, venho para Labri para pregar a mensagem que eu havia preparado, como eu preguei essa de hoje à noite. Mas aí eu chego aqui, Dário, e Deus me incomodando com a outra palavra e tal. E aí, meus amigos, as escolhas são simples. Ou você obedece ou caminha sozinho. Ou você obedece e se submete à vontade de Deus, sem saber o que é que vai dar, como vai ser. Ou você se satisfaz em andar sozinho e colher os frutos do que você mesmo vai realizar. Eu, quanto a mim, prefiro seguir com Deus sem saber para onde Ele está me levando do que caminhar sozinho. Eu fui já uma centena de vezes à casa de Eliane. E hoje, vindo para cá, eu perguntei: Débora, qual é o melhor caminho? Porque eu me perco fácil. Mas na minha vida eu me perco. Eu não quero tomar decisões, eu não quero escolher para que lado eu vou entrar. Eu quero que Deus me guie, eu quero ouvir a sua voz. E eu não quero saber nada mesmo, não. Eu só quero ser obediente. E eu sei que chegarei seguro e feliz ao meu destino. Vamos andar com simplicidade e perguntar: Senhor, por onde, como? Senhor, me mostra. E quando eu não compreender, simplesmente me tange, me toca, me leva, porque eu vou nas tuas mãos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Existe um significado e um propósito para todos os acontecimentos. E a vontade de Deus é que compreendamos o seu agir em nossas vidas. Mas Ele não se dá ao trabalho de explicar cada passo, porque Ele já nos ensinou o segredo. O segredo da vida
é confiar na bondade dele, na provisão dele, no cuidado dele e no seu plano eterno para cada um de nós. Hoje eu queria que você, que veio para Labri com muitas perguntas, que veio para esse lugar de oração com uma angústia no coração, e talvez você esteja se perguntando como é que vai ser, e agora, como é que será? Deixa eu te responder essa pergunta, fiado e fundamentado em minha fé. Um plano bom de Deus se manifestará na tua vida. Entregue-se nas suas mãos de amor, confie nele e obedeça a sua voz. Simplesmente isso, obedeça a sua voz. E então, ao fim de tudo, você sorrirá em paz e tranquilo, porque ele é fiel. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Tua palavra tão simples. E obrigado, Senhor, por essas lições imensas nos acontecimentos pequenos e grandes que se dão em nossas vidas. Em tudo, a lição tua para nos ensinar e fazer conhecer. Em tudo que nos acomete, nos sucede, há uma direção do teu Espírito. Agora, Senhor, a partir de hoje, faze-nos que andemos apercebidos do significado dos acontecimentos e que nós não queiramos adequar a nossa história segundo pré-estabelecemos, mas que aceitemos o teu modelar e o teu agir, o teu formão, o teu cinzel em nossas vidas. E que aprendamos hoje, por boca de Cristo, que tu és o autor de nossas vidas. E nós apenas um ator coadjuvante, porque tu és o autor e ator principal de nossas vidas. Dá-nos sermos um coadjuvante feliz. Em nome, para a glória do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Podem se assentar.